Que semente sou eu? Evangelho de Mateus, capítulo 13, nós vamos ler os versos de 1 até 12, depois a gente vai pular para o verso 18 e ler até o verso 23. Mateus, capítulo 13, de 1 a 12 e depois de 18 até 23. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, está aqui na nossa tela, você pode acompanhar comigo, ou se você preferir, pode acompanhar na sua própria Bíblia, se você tem uma com você. Diz assim a palavra de Deus: Naquele mesmo dia, Jesus saiu de casa e assentou-se à beira-mar. Reuniu-se ao seu redor uma multidão tão grande que por isso ele entrou num barco e assentou-se. Ao povo reunido na praia, Jesus falou muitas coisas por parábolas, dizendo: O semeador saiu a semear. Enquanto lançava a semente, parte dela caiu à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Parte dela caiu em terreno pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, as plantas se queimaram e secaram, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Outra ainda caiu em boa terra. Deu boa colheita a 100, 60, 30 por um. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Os discípulos aproximaram-se dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? Ele respondeu: A vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. A quem tem será dado, e este terá em grande quantidade. De quem não tem, até o que tem lhe será tirado. Vamos para o verso 18, diz assim a palavra de Deus a partir do verso 18. Portanto, ouçam o significado da parábola do semeador. Quando alguém ouve a mensagem do reino de Deus e não entende, o maligno vem, lhe arranca o que foi semeado em seu coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Quanto ao que foi semeado em terreno pedregoso, este é aquele que ouve a palavra e logo recebe com alegria. Todavia, visto que não tem raiz em si mesmo, permanece pouco tempo. Quando surge alguma tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo a abandona. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, este é aquele que ouve a palavra. Mas a preocupação dessa vida, o engano das riquezas, sufocam, tornando-a infrutífera. E, finalmente, o que foi semeado em boa terra, este é aquele que ouve a palavra, entende e dá uma colheita de 100, 60 e 30 por um. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Pai, mais uma vez nós estamos aqui na Tua presença, Senhor, clamando a Ti pelo nosso tempo, pela nossa vida, pelo nosso momento aqui. Senhor, esse momento é um momento em que nós temos a certeza de que o Senhor está já tocando as nossas vidas, tocando o nosso coração. Pai, e a começar em mim, Senhor, que esta manhã seja uma manhã de transformação de vidas. Senhor, que todos nós saiamos daqui melhores do que aqui chegamos, que todos nós saiamos daqui mais dispostos a viver para o Teu reino, a de fato ser aquilo que o Senhor tem e espera para cada um de nós. Pai, que eu seja um vaso nas Tuas mãos que derrama das Tuas bênçãos sobre o Teu povo, que da minha boca saiam somente as Tuas palavras, nada mais do que as Tuas palavras, para que esta manhã seja uma manhã de bênção, seja uma manhã de edificação, seja uma manhã de transformação de vidas, sobretudo seja uma manhã de salvação de vidas, porque nós clamamos a Ti, Pai, não no nosso nome, mas no nome exaltado, engrandecido de Jesus Cristo, nosso eterno Salvador. Amém, amém e amém. Esta foi a primeira parábola que Jesus contou. Primeira parábola de Jesus. Se você conhece algumas parábolas, e provavelmente você conhece, essa foi a primeira delas. Há algumas semanas a gente pregou nesse mesmo capítulo de Mateus, na última parábola do capítulo. Mas essa foi a primeira que ele contou. A parábola do semeador. Na narração paralela no Evangelho de Lucas, Jesus acrescenta Lucas acrescenta algo que Mateus não colocou, da palavra de Jesus para os seus discípulos, quando eles perguntam: Senhor, por que o Senhor fala ao povo por parábolas? Ninguém entende nada. A realidade é essa, ninguém entende nada. E Jesus fala para eles, antes de lhes explicar a parábola, ele fala: se você não entendeu essa parábola, como é que você vai entender as outras? Alguns há que imaginam que essa parábola talvez seja a chave, né, para entender as outras parábolas. Outros só pensam o seguinte: se essa aí que é simples, você não está conseguindo entender, como é que você vai entender uma coisa mais elaborada? Mas às vezes a gente fica na impressão de que as parábolas de Jesus são como histórias que você conta assim a história no meio do sermão para algumas razões, né? Quando a gente conta algumas histórias no meio do sermão, você conta por algumas razões. Você quer fazer um ponto assim, bem específico, dando uma analogia, ou você quer chamar a atenção de alguém, ou manter a atenção do pessoal. Quando você tem criança na sala, como a nossa sala aqui, se as crianças estão prestando atenção em quem está falando, é sinal que o negócio está bom. Porque se vocês começarem a desenhar, rabiscar por ali, já está complicada a coisa. Às vezes você conta uma história pessoal, conta uma história da família, né? As famílias sofrem, né?
Você conta uma história para poder chamar a atenção de alguém, trazer alguém de volta. E às vezes a gente imagina que as parábolas de Jesus eram dessa forma, mas não eram assim. Pelo contrário, as parábolas de Jesus tinham uma intenção fortíssima de passar uma mensagem que ele queria. Não só que os seus discípulos, mas que aqueles que estavam à volta entendessem também. E Jesus é por isso que ele dá a explicação dessa parábola. O que essa parábola quer dizer? Que eles não entenderam. E se ele estava querendo passar aquela mensagem, eles precisavam entender. E Jesus explica então, a semente é a palavra de Deus, o texto que a gente leu, né? O semeador é quem lança a semente. E os solos, a terra, né, são os corações daqueles que receberam a semente. Simples desse jeito. Mas se a gente fosse analisar essa parábola só assim, exatamente aqui agora acabaria a minha participação, né? Porque acabou toda a explicação da parábola. Mas na maioria das vezes que a gente menciona essa parábola, a gente fala de nós mesmos. Que é onde a semente chega, onde a palavra de Deus chega. Algumas horas nós somos o semeador, quem está saindo, lançando a semente. Mas na maioria das vezes nós somos onde a semente chega, o solo, a terra. E a essência talvez dessa parábola seria dizer o seguinte, tem lá aqueles 4 modelos de solo. Mas a essência seria dizer, seja terra boa, seja terra frutífera. Mas nós lemos o texto, acabou a parábola e Jesus não falou isso com os discípulos. Ele não pediu para eles serem terra boa. Ele não pediu para eles serem terra frutífera. E às vezes a gente conhece essa parábola como a parábola do semeador, mas de uma hora para outra ela se transforma na parábola do solo. Você tem que ser a terra boa. Você tem que ser a terra frutífera. Beira do caminho, não tem raiz, pedregoso, não tem raiz, não dá nada, só aparece espinhento. Terra boa. Nem eu, nem você, nós não podemos ser esses 3 primeiros tipos de solo. A gente não pode ser beira do caminho, a gente não pode ser um caminho cheio de pedra e nem cheio de espinho. Nós precisamos ser terra boa e nos tornarmos a palavra de Deus de forma abundante. A verdade é que, por exemplo, a partir do momento que você começa a reproduzir alguma coisa, você reproduz aquilo do que você é feito. Você fala aquilo que você escuta. Aliás, conta uma história que estava um pastor novo na igreja e chegou, e depois que acabou o culto, o pastor foi para a porta, né? Normalmente as igrejas que são muito grandes e não tem condição de você falar com todo mundo, os pastores vão para a porta. E o pastor foi lá falar e tinha aquela fila de gente para poder falar com ele. Ele veio um velhinho assim, bem velhinho, e chegou e falou com ele, esse sermão foi terrível, não gostei absolutamente de nada, e se o senhor não tiver coisa melhor você ficar quieto. E saiu, né? Mas daí a pouco chegou de novo o mesmo velhinho e falou com o pastor, esse sermão foi terrível. E repetiu aquelas mesmas abobrinhas, coisas ruins, e o pastor ficou assim, primeiro dia na igreja, ele foi e chamou a liderança, ele falou, tem um senhor, eu não sei o que aconteceu. Ele chegou para mim, falou tanto de coisa ruim para mim, eu não sei se o sermão foi ruim. Ele falou, não se preocupa com ele não, ele só fica repetindo as coisas que as pessoas falam. A gente só tem como reproduzir aquilo que chega para a gente. Aquilo que chega em nós. E para que nós nos tornemos frutíferos, nós precisamos ter em nós a boa semente, produzindo. Nós precisamos ser essa boa semente que produz. Nós precisamos ser frutíferos. Mas que fruto é o fruto que sai de mim? E aí entra então a pergunta maior. Que fruto que sai de uma árvore? O fruto que sai de uma árvore é um fruto do que aquela árvore é feita. Um pé de maçã não tem como dar abacaxi, porque ele foi feito para dar maçã, e vice-versa. A árvore que nós somos, a planta, a semente que nós somos, a semente que foi plantada em nós, é o que nós vamos reproduzir. Em outras palavras, se a semente nessa história é a palavra de Deus, que semente que está plantada em mim? E aí entra essa minha pergunta, né? Que semente que sou eu? Eu preciso ser, e eu vou começar daqui para frente, já dizendo para cada um de nós, você é terra boa. Você é uma terra que frutifica a palavra de Deus, ou pelo menos precisa ser, né? Uma terra que frutifica a palavra de Deus. E alguém que frutifica a palavra de Deus é alguém que se tornou a palavra de Deus. Você encarnou a palavra de Deus. Você aliás, é isso que Jesus espera de nós, que nós sejamos aquilo que ele veio para poder programar para que nós fôssemos. A verdade é que nós temos opção de escolha. Temos opções, nós temos escolhas. E algumas horas a gente opta, ou a gente escolhe por ser uma coisa diferente. Mas se você quer ser uma semente, que tinha uma semente boa, uma semente frutífera, uma semente que está plantada numa terra frutífera, primeira coisa, se você quiser pode anotar aí na costa do seu boletim, primeira de 4 coisas que a gente vai falar. Viva a palavra.
Viva a palavra. Há uma matéria no estudo teológico que chama de apologética. E fazer apologia, todos nós sabemos do que se trata, é quando você tenta corrigir alguma coisa, ou dizer que alguma coisa é certa, ou proteger alguma coisa, clarear um pensamento. A função dessa matéria é defender a validade das Escrituras Sagradas. Mas a coisa mais curiosa em relação à Bíblia é que a Bíblia se autodefende. Eu não preciso de nenhuma outra coisa para poder explicar a Bíblia. Os céticos, no modo geral, e as pessoas que não creem na palavra de Deus, a verdade é que eles falam, como que você vai usar uma própria coisa como testemunho a respeito dela mesmo? Mas assim é a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela é entendida pela fé que nós temos em Jesus Cristo, e não pela razão que nós encontramos na ciência ou em qualquer uma outra coisa. É bonito entender que Jesus é a palavra de Deus. E quando a gente fala que a Bíblia testemunha dela mesma, ela se autoconfirma, é ela mesma que fala disso. Por exemplo, a gente pega textos como o Evangelho de João, o primeiro capítulo do Evangelho de João, o primeiro versículo, João começa dizendo, no princípio era o verbo, assim é traduzido para o nosso português. Texto original, no princípio era a palavra, logos. No princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e fala de Jesus Cristo. João 17, verso 17, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus fala com o Pai assim, Pai, santifica, falando dos discípulos, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E Jesus é a palavra, e não só ele é a palavra, e a Bíblia testifica disso, mas ele também testifica em João 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ele é a verdade, a palavra é a verdade, Jesus é a verdade, nós precisamos viver a palavra. Se eu sou terra boa, e essa semente que é a palavra está frutificando em mim, eu preciso viver isso. Não há como eu ser um pé de manga vivendo uma vida de abacaxi. Abacaxi em português tem uma conotação assim interessante, né? Você não pode ser abacaxi. Pode ser coisa problema e pode ser gente feia também, né? Ninguém quer ser abacaxi. Você não pode, você precisa ser semente boa, que a palavra, ela é boa, frutificando, transformando, você precisa viver isso. Você precisa viver isso. Quando se fala de viver a palavra, nós estamos falando de viver Jesus. Porque Jesus é a palavra. Você precisa viver Jesus, eu preciso viver Jesus na minha vida. Quando nós estamos com os nossos amigos, com os nossos vizinhos, nas nossas casas, a gente vive Jesus. Você precisa viver Jesus. Como é que você vive? Como é que você vive você? Coloca o seu nome aí, nessa lacuna. Como que você vive você? Você vive você cuidando de si mesmo? Se alimentando? Você vive você te dando bons nutrientes? Você vive você se vestindo bem? Você vive você procurando boas coisas para você mesmo? Como que você vive Jesus? Da forma como você vive você. Você precisa respirar Jesus. Você precisa abandonar uma vida talvez de um cristianismo barato e fajuto e viver aquilo que a palavra ensina. E sabe, amados, eu penso nisso porque já mencionei isso aqui diversas vezes e vou mencionar de novo. Se você já me escutou falando pela 50ª vez, né? Escuta a 51ª. Se você é a primeira vez que está me escutando, vai ser a primeira de muitas vezes. Eu gosto de falar aquilo que Deus fala para mim. Gosto de trazer para a vida da igreja aquilo que Deus fala para mim. E Deus fala para mim, você precisa viver isso aqui. Você precisa viver Jesus. Quando as pessoas olham para você, eles não podem te ver mais. Né? Ou a gente repete aquilo que o apóstolo Paulo falou, eu já estou crucificado com Cristo, eu vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Se isso for da boca para fora, não vai dar nada. Agora, se isso for realidade, quando as pessoas olharem para você, elas vão ver Jesus. E é isso que nós precisamos ser, se nós somos boa terra, essa palavra que é semente, chega em nós e reproduz, a gente se torna essa palavra viva. Você se torna semente, que semente que é você? A própria palavra precisa ser cada um de nós precisamos viver isso. Você é um bom solo, você produz fruto, você não pode ser beira do caminho, porque beira do caminho não dá bom fruto. Você não pode ser terra espinhenta, lugar espinhento, porque não dá bom fruto. A semente morre, muito menos no lugar cheio de pedra. Precisamos viver a palavra. Essa palavra foi plantada em nós. E dá o fruto dela. O meu desafio é que nós saiamos daqui dispostos a viver assim. Amém, amados? Amém? Que semente é produzida em você? A semente que é produzida em você é a semente que você está vivendo. A semente que você está vivendo. Mas se você quer ser se tornar a semente que é a palavra de Deus, que traz nova vida, que traz
Tudo aquilo que Deus tem planejado para você, você precisa viver isso. Conhecimento da palavra de Deus não pode ser conhecimento de prateleira, tem que ser conhecimento de prática. Eu me lembro quando eu era criança, e eu acho que os pais de hoje em dia, acho que eles têm um pouco mais juízo do que os pais da minha época de criança, né? E meu pai ensinou, eu sou o mais novo de 4 irmãos, e ele ensinou todo mundo a dirigir muito cedo. Eu já tinha meus 11 anos de idade, eu ficava falando com ele, pai, me ensina a dirigir. Ele falou, não, filho, você já sabe, é só uma questão de prática. Mas se não praticar, eu não vou aprender nunca, né? Mas no final das contas, daí a pouco tempo estava andando de carro, olha que ideia, né? Ver se pais fazem isso hoje em dia, né? Mas eu ficava só na teoria. A teoria não te ajuda absolutamente em nada. Você tem que fazer a prática. Vocês podem passar aqui me explicando aquilo que você faz no seu dia a dia de trabalho um tempão, mas na hora que eu começar a fazer aquilo ali, você vai falar assim, você vai ter que praticar um pouco mais. A vida com Jesus é assim. A gente tem que praticar um pouco mais, para a gente poder, de fato, viver aquilo que Ele tem para nós. Amém? Segunda coisa, nota aí. Se você quer ser você é terra boa, e a semente que está plantada em você é boa, você precisa espalhar essa semente. Terra boa produz frutos, se multiplica. Foi isso que o texto que nós lemos, o Senhor Jesus terminou dizendo. Não se multiplicou pouca coisa, se multiplicou em muitas coisas. Terra boa produz fruto, terra boa se multiplica, o fruto se multiplica. Você é aquilo que você multiplica. Conta uma história que estava um casal, assim mais ou menos da minha cor, e... Esse negócio estão gravando, né? Quem estiver assistindo vai saber exatamente do que eu estou falando, né? Hoje em dia ficou preocupado de você poder falar, né? As coisas, as pessoas, você acha que... Quando a gente é preto, a gente pode falar, tá até piada de preto, ninguém reclama, né? Mas aí o casal estava lá e chegou. A senhora, o rapaz sentado debaixo da árvore, com a barriga grande, assim, grávida, quase na hora de nascer a criança, né? E a senhora falou com o marido, assim, da minha cor. Marido, você acredita que Deus pode fazer esse céu azul, bonitinho, de repente virar uma chuva tremenda? Falei, pode, mulher. Deus pode tocar na coisa. Eu falei, mas pode? Pode. Você acha que Ele pode fazer aquele boi que está ali na frente, de repente criar asa e começar a voar? Eu falei, pode, mulher. Deus pode qualquer coisa. E ela passou a mão na barriga e falou, você acha que esse nenenzinho nosso pode nascer loirinho de olho azul? O que você acha? Eu falei, pode, mulher. Mas você vai tomar uma costa de arreal, você vai. A gente só consegue reproduzir aquilo daquilo que a gente é feito, amados. Daquilo que a gente sai. Não há como você espalhar um fruto que não é o seu. Os meus meninos foram boa semente, né? Não há como você dar um fruto que não é o seu. O seu fruto sai semelhante a você. Não há como você frutificar uma planta diferente da semente original. Aí é quando a gente sai, né, espalha fofoca, mentira, desavença, podridão. Não há como isso ser semente da palavra de Deus. Não há como isso ser, nós precisamos espalhar a palavra. E para você espalhar a palavra, você vai ter que primeiro viver a palavra. Porque é só assim que a gente consegue espalhar a palavra. Sendo aquilo ali, vivendo aquilo ali. Se você é só da beira de caminho, não há como espalhar, porque o capeta vem lá e toma aquela semente e tudo e vai embora. E não conseguiu espalhar aquilo ali, isso é o que Jesus explicou. Se você está num lugar cheio de pedra, dura só um pouquinho. Aí quantas vezes eu tenho um pouco mais do que 10 anos no ministério, e eu tenho tido a oportunidade, infeliz, de ver muitas pessoas que chegam à fé, e chegam animadas, a todo vapor, mas é literalmente a coisa que a gente conhece como fogo de palha. Assim, deu aquela chama alta, mas não dá para assar churrasco com palha, né? Tem que ser um lugar que vai durar, a coisa que vai durar, e o terreno de pedra é mais ou menos assim, dura, aquilo aí cresce, dura um pouquinho, mas daí a pouco não tem raiz, não vai ficar ali. Cheio de espinho, lugar cheio de espinhos, preocupações da vida, sufoco. Aqui na América, então, a gente talvez saiba isso assim, a primeira mão, como a preocupação da vida sufoca. Todos nós chegamos aqui um dia, e todos nós estivemos aqui pelo 2º, 3º, 4º dia, um dia. O meu caso foi 15 anos atrás. Todos nós tivemos a nossa oportunidade aqui pela primeira vez. E quando a gente chega, nós estamos cheios de incertezas. Nós estamos cheios de inseguranças. Nós estamos cheios de não saber o que fazer. Daí a pouco a gente fica cheio das pessoas nos passarem para trás. Daí a pouco a gente fica cheio de não conseguir aquilo que a gente estava imaginando. Daí a pouco a gente fica cheio das falsas promessas que as pessoas falavam para a gente.
que era a vida na América. Hoje em dia ninguém faz mais falsa promessa, né? Porque o negócio aqui ficou complicado, tá difícil, tá pesado, né? Mas a gente chega e essas preocupações começam a tomar conta da vida da gente. Daqui a pouco você não consegue mais viver a sua vida para Jesus, porque você está preocupado com, você está aqui no culto no domingo, mas você está imaginando a segunda-feira. Onde é que eu vou trabalhar se eu não tenho serviço ainda? O que eu vou fazer porque o aluguel vai chegar? O que eu vou fazer que o meu mortgage vai chegar? O que eu vou fazer que a prestação do meu carro vai chegar e eu vou ter que fazer alguma coisa? Aí você está no culto, mas eu costumo dizer que é missa de corpo presente, né? O corpo está aqui, mas a cabeça está longe, está em outro lugar. Porque você está preocupado e as preocupações da vida nos atrapalham, nos impede de viver a semente que foi plantada em nós e a gente não consegue espalhar essa palavra, a gente espalha uma outra coisa. Espalha insegurança, espalha falta de fé, mas não espalha aquilo que Deus nos deu para poder espalhar. Você tem a semente plantada em você e como terra boa você precisa espalhar a semente. Que semente você espalha? Só há como espalhar a semente que você possui. Amém? Terceira coisa, cultive a palavra. Não há como semear algo que não foi cultivado. Só Deus é capaz de criar uma coisa do nada. Ninguém de nós que consegue criar uma coisa do nada. Se você é artesão, ou artesã, você começa a fazer uma escultura a partir de alguma coisa. A partir de uma madeira, a partir de um gesso. Você não cria nada. Difícil falar isso, né? Você não cria nada do nada. Você não cria alguma coisa saindo do nada. Só Deus tem condição de fazer isso aí. E para você semear essa palavra, você precisa ter essa palavra dentro de você. É impossível viver aquilo que eu não sou. É impossível semear ou espalhar aquilo que eu não tenho. Se a palavra de Deus chegou em você, a semente de Deus chegou em você, essa palavra você precisa cultivá-la. Viver, protegê-la. A verdade é que muitas vezes o que eu cultivo é meu próprio interesse. Eu cultivo as coisas que eu quero, meu próprio interesse. Eu cultivo o que é do agrado da minha carne. Eu cultivo aquilo que eu mesmo sei que não deveria cultivar. Quem é de nós que nunca teve essa terrível experiência? Você faz coisas que você não gostaria de fazer. Fala coisas que você não gostaria de falar. Vive do modo que você não gostaria de viver. Se vocês falarem que vocês não fazem isso, eu vou me sentir o pior dos seres humanos, porque eu faço isso o tempo inteiro. Eu falo coisas que eu não queria falar. Eu ajo de forma como que eu não queria agir. Mas se a gente quer ser terra produtiva, a gente tem que cultivar a palavra, que aí a gente vai fazer aquilo que a palavra está ensinando. Você tem que cultivar. Eu não gosto de cultivar planta, porque planta toma tempo. Nós compramos na Páscoa um monte de plantas vivas para cá, e eu falei, vamos comprar planta de plástico, né? Se você gosta de música secular, a flor de plástico não morre, não, né? Você compra planta de plástico, fica bonitinho o tempo inteiro, você passa o máximo ali, só um óleozinho de peroba para limpar e ficar direitinho. Mas planta de verdade dá trabalho. Nós compramos um monte de coqueirinho, não sei o que, e vamos colocar ali do lado de fora. Esses dias para trás eu joguei o último balde da planta que morreu. Porque eu não sei cultivar aquilo. Toma tempo. Tempo que eu quero usar em uma outra coisa. Eu não quero usar para cultivar aquilo ali. E a realidade é que a nossa vida com a palavra de Deus é do mesmo jeito, toma tempo. Mas às vezes a gente não quer cultivar aquilo ali, não quer tomar tempo com aquilo, eu quero fazer outra coisa. Nós precisamos viver uma vida de exercício diário com a palavra de Deus. As pessoas chegam aqui, todos nós chegamos, eu já mencionei isso aqui, e alguns falam com a gente assim, aprenda inglês. Porque se você aprender inglês, você vai fazer sua vida ficar muito mais fácil. Você vai arrumar melhores trabalhos. Se você arrumar melhores trabalhos, você ganha mais dinheiro. Seu resultado vai ser melhor. A gente fala, mas se eu vou aprender inglês que hora? Na hora que você está trabalhando, fala, mas eu vou aprender na hora que eu estou trabalhando, eu não vou ganhar dinheiro. Aí você fica ali o tempo inteiro naquele mesmo negócio, você fala, eu preciso aprender esse negócio, eu preciso aprender essa língua, eu preciso fazer. E essa é a realidade. Com a palavra de Deus, a gente quer viver aquilo ali, nós vamos precisar investir tempo na palavra de Deus. E o tempo que você vai investir na palavra de Deus é semelhante, né? O proporcional ao tempo quando a gente aprende inglês. Talvez vai ser um tempo que você vai imaginar que você está perdendo, até chegar a hora que você vai começar a colher. E a hora que nós vamos começar a colher aquilo que nós estamos semeando e vivendo aqui na palavra de Deus é quando nós estivermos na eternidade com o nosso Senhor. E aí vai valer a pena. Aí você vai descobrir que de fato valeu a pena cultivar a palavra. O tempo que você investe na palavra de Deus vai aumentar a sua qualidade de vida, não só física como espiritual. Você é um bom solo, produz fruto, cultiva a semente, cultive a palavra. Por último, celebre a palavra. Todo mundo planta numa expectativa de colheita, sem exceção. Nunca ouvi falar de ninguém que plantasse alguma coisa, nem que você plante uma árvore que não dá fruto, a sua expectativa é que ela vai crescer e vai ser boa para o meio ambiente. Né?
Você planta com uma expectativa. Você planta, seja no trabalho, seja no seu relacionamento amoroso, nas suas amizades. Nem sempre a gente espera lucro, mas sempre a gente espera gratidão. Tem coisa pior do que alguém ingrato, né? E às vezes a gente fica com essa sensação. E uma das coisas que as pessoas mais jogam em cima da gente como apelo emocional é para a questão da gratidão. Porque sabe que todo mundo valoriza a gratidão. Mas você está sendo tão ingrato ou ingrata comigo. Porque a gente sabe que isso aí é um apelo que pega pesado. A coisa interessante, né, que nós não podemos perder de vista nessa parábola é que tem um ensinamento aí. Tem um ensinamento aí. A gente está falando de celebrar, tem um ensinamento. Jesus ensina, o mestre ensina que toda terra boa dá frutos. Dá frutos em variadas proporções em relação ao que foi plantado. Repare que ele não fala que a terra boa pode dar fruto. Ele fala, é certo, a terra boa dá fruto. Dá fruto. E a minha pergunta é, que fruto você está celebrando na sua vida? Nós começamos partindo do pressuposto que nós todos somos terra boa, né? Que fruto que você está dando na sua vida? Eu quero ter frutos para celebrar, frutos de uma boa semente na minha vida. Essa é minha busca pessoal, por frutos que são frutos da boa semente, que a semente foi plantada em mim. Essa é uma pergunta que talvez poderia ser aprofundada, né? O que eu posso fazer? Talvez devesse ser a melhor pergunta. O que eu posso fazer no terreno da minha vida para fornecer condições necessárias para que a palavra que foi plantada em mim frutifique? Essa deveria ser talvez a maior pergunta para nós nesta manhã. E a pergunta que eu gostaria que todos nós saíssemos daqui é certo que nós estamos respondendo. O que eu posso fazer no terreno que é a minha vida para fornecer condições necessárias para que essa palavra que está sendo plantada em mim frutifique? O que eu posso mudar? Talvez se você fosse escrever isso, não precisa fazer isso não, mas talvez se você fosse escrever alguma coisa, o que você listaria como coisa número 1 na sua vida? Eu preciso mudar isso aqui para que a palavra de Deus frutifique em mim. Se há alguma coisa que você teria no topo da sua mente para poder dizer, dê um passo de fé hoje, né, na presença de Deus e comece a celebrar um fruto conquistado pela semente de Deus. Se tem uma coisa que você coloca no número 1 na sua lista, eu preciso fazer isso, hoje toma a decisão de fazer isso. De mudar isso, de viver isso. Os solos nem sempre são bons. Meu coração é fraco, nem sempre proporciona uma boa terra para a palavra de Deus. Algumas horas eu sou pedra pura, outras horas eu sou um monte de espinho, outra hora eu sou beira de caminho, algumas horas eu sou terra boa. Eu não sou bom, você não é bom, você não é boa. Mas sabe uma coisa? A semente é sempre boa. A semente, que é a palavra de Deus, ela é sempre boa. Que essa boa semente, ou que a nossa vida se transforme nessa boa semente. Semente viva. Que semente que é você? Semente viva da palavra de Deus. Que não só a nossa vida seja essa boa semente, que não seja só hoje, mas que seja sempre, enquanto Deus nos permitir viver e ter o fôlego da vida. Amém, amados? Amém? Vamos ficar de pé.